Nós agora temos o prazer de anunciar o Reinaldo Azevedo, que é jornalista, radialista, escritor, o da coisa, né, na Band News, e classificado pela Força Tarefa, né, Reinaldo, como um jurista, com aspas. Cheio de aspas. Boa tarde a todos, parabéns aos autores. Aqui um abraço em especial aos amigos presentes, alguns. Vamos lá, eu comecei a ler o livro essa madrugada, já avancei bastante e acho que se faz ali um trabalho excelente de desconstrução, né, desse ente de razão que tomou o Brasil, chamado Lava Jato. Né? Um grupo criado pelo Ministério Público e que tem a ousadia, né, de tomar o Ministério Público. Né? A criatura engolindo o Criador. Vamos lá. Um dia nós teremos de fazer a história das ideias. Como foi que nós chegamos a isso? Eu era coordenador de política da sucursal de Brasília da Folha em 95, 96, e o então procurador Luiz Francisco, aí com um viés diferente, digamos, já barbarizava o devido processo legal. Muitos de nós, não eu, se me permite, nos calamos. Né? Meio lembrando aqui o Niemöller, né? O pastor, já que a gente não era um deles, já que a gente não era um dos perseguidos, então tudo bem. Né? Foi se criando uma cultura da intervenção no Ministério Público Federal, no processo político, aproveitando-se esse Ministério Público da sua indefinição, da indefinição do seu papel na Constituição, que depois eles arrancaram no berro, né? Contra a própria letra da Constituição. Então, nós vamos ter que contar a história das ideias. Como foi que nós chegamos a isso? Né? Mas nós temos personagens. Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, o Carlos Fernando, o Pozzobon, o vulgo Robito. Agora, nós não podemos nos prender e nos perder nas personagens só. Quer dizer, fossem outras as personagens, isso não teria acontecido? Ou por outra? Então, agora eu dirijo minha pergunta ao Cacai. Eu quero saber o que é que a gente precisa fazer como sociedade para que isso não aconteça mais. O que é que precisa mudar? Quais são os passos? Eu, por exemplo, acho que a lei das delações, como está, 12.850, da organização criminosa que tem ali a delação, abre espaço para o vale tudo. Abre espaço para o Brasil ser governado por delatores achacados por procuradores empoderados. Eu vou lá, meto em cana, e até que ele não diga o que eu quero, e aí eles vêm com aquela falácia: a maioria fez delação quando estava fora da cadeia. A maioria dos irrelevantes. A maioria dos relevantes fez delação na cadeia. Não é? Então, essa lei 12.850 pode ficar como está? Junto com ela, 12.846, que nascem gêmeas da leniência. Eu achei muito engraçado uma matéria que saiu no Globo anteontem, acho, ontem, dizendo: Toffoli planeja retirar do Ministério Público a competência para cuidar da leniência. E eu disse: meu Deus, mas ele nunca teve essa competência. Não é isso que está na lei, não é dele, é da CGU. Mas ele tomou para si essa competência. Como é que a gente faz para que isso não se repita? Para que a gente não conte a história só a partir da fulanização. É fundamental a gente atribuir a cada um seu papel, sim. Eu estou entre aqueles, né, que acham que tem que contar. Aliás, esse livro eu considero um primeiro passo, tem muita coisa. Cada um vai ter que responder pela sua obra. Né? Agora, eu me preocupo um pouco com o futuro. Como é que a gente faz, Cacai, para que não aconteça mais? Quais são as defesas estruturais? Quais são os marcos que têm que ser plantados? E onde estão as margens de erro que a gente precisa controlar para que o devido processo legal
não venha a ser submetido no futuro a essa mesma esculhambação, porque este é o nome que merece, esculhambação. É isso. Muito obrigado, Reinaldo. Inclusive, quero aqui registrar que a comunidade jurídica, de um modo geral, tem acompanhado o seu trabalho e você, de forma muito coerente e pioneira em alguns momentos, quase em voz isolada, teve a coragem e a ousadia de fazer o confronto, enfim, com a força-tarefa que gozava de prestígio e, enfim, assustava a todos nós, né? Então, não podia ter pessoa melhor para perguntar para o Cacai, que fez a mesma coisa com outros colegas aqui do Prerrogativas na advocacia. Por favor, Cacai. Primeiro, uma alegria enorme estar aqui discutindo exatamente um livro que, de certa forma, é uma primeira resposta para você, Reinaldo. Porque esse livro é um livro técnico, esse livro não trata da questão do Lula especificamente, é um livro que trata dos abusos do Moro. Eu acho que a melhor maneira que você responder a sua pergunta é talvez o trabalho que nós estamos fazendo e nós estamos notando uma mudança de consciência, uma necessidade das pessoas, mesmo aquelas que apoiavam de forma velada ou ostensivamente os abusos da Lava Jato, passaram a fazer reflexão. É muito interessante notar que, até você falar, a maioria delatou o preso. Isso é uma meia-verdade, porque teve empresa que teve 77 delações. Eles estavam soltos, mas delatou porque tinha um preso. É como se os 77 estivessem presos. Até você pode pensar sobre esse prisma. Agora, a importância de ter uma discussão onde os abusos são apontados, ela hoje já saiu muito do nosso meio. Nós falávamos antes para os iniciados, para quem, de certa forma, concordava com a gente. Hoje nós temos uma imprensa absolutamente... Uma que já vê os abusos e aponta os abusos, outra que, sem sombra de dúvida, pelo menos nos dá espaço para falar. Eu corri o Brasil antes dessa pandemia, desse isolamento, durante 4 anos, sim, aos mais diversos locais, e eu tinha essa impressão, porque eu falei para 4.000 pessoas em Cuiabá, falei para mais de 1.000 pessoas em Minas Gerais, mais de uma vez na Bahia, e eu via que, pelo menos no nosso meio, existia uma consciência dos abusos. A prisão preventiva sendo usada claramente para conseguir a delação. Depois eles chegaram a tal ponto que eles começaram a concordar e admitir isso. Os abusos evidentes, essas delações... Eu escrevi sobre isso essa semana agora. Eu fui advogado do Alberto Youssef no primeiro dia da operação e eu tinha uma tese muito interessante. Quando a tese chegou no STJ, no habeas corpus, o Ministério Público obrigou o Alberto a desistir do habeas corpus. Eu saí do caso, evidentemente. Exatamente, como é que você pode obrigar alguém a desistir de uma tese de defesa de liberdade para obrigar a discussão, a então conceder os benefícios? Eu acho que a melhor maneira, Reinaldo, que nós temos de fazer esse enfrentamento é o que nós estamos fazendo. Esse livro, por exemplo, é um livro técnico. Sei que vai ser taxado por muitos como sendo um livro apenas da questão da defesa do Lula. Absolutamente. Eu não sou advogado do Lula. Tem aqui advogados do Eduardo Cunha, que foi o algoz do PT, que também escreveu. Nós estamos tratando da questão das nulidades evidente, porque a parcialidade é óbvia. E aí, acho que a sociedade passa hoje a ter uma discussão muito interessante. Eu sempre faço a ressalva, embora sei que alguns colegas não gostam disso, eu faço a ressalva que é necessário a gente frisar que no início da Lava Jato foi uma operação importante, sim, que ela desnudou um tal de grau de corrupção capilarizada que realmente espantou a todos nós. Agora, eu gosto de dizer, Reinaldo, e disso isso pelo Brasil afora, que eu não permito que delegado algum, juiz algum, promotor algum venha dizer que quer o combate à corrupção mais do que eu, mais do que você, mais do que qualquer pessoa que está nos ouvindo. O nosso combate tem que ser feito dentro dos limites das garantias constitucionais. E eu dizia lá atrás, esse artigo que eu escrevi com o Marcelo Turbay, meu querido sócio, que está nesse livro, fala exatamente também da criminalização que foi feita por esse grupo de Curitiba, que tinha um projeto de poder. Projeto de poder hoje assumido. Veja, Reinaldo, como é que a vida é interessante. Quando nós falávamos lá atrás que existia um projeto de poder por parte do... O Moro era o chefe da Força Tarefa, de forma ilegal e inconstitucional, mas ele era o chefe, ele coordenava os procuradores. E ele tinha um projeto de poder que depois ele assumiu, ele virou ministro da Justiça do governo que ele ajudou a eleger. Ele prendeu algo que, no meu ponto de vista, foi um tapa na cara do Poder Judiciário majoritariamente sério, e mesmo do Ministério Público. Mas quando nós dizíamos isso anteriormente, era mais difícil levar essa discussão fora daqueles que têm uma visão mais crítica. Hoje não é.
quando a pessoa sai e vai fazer o projeto de poder, ele, evidentemente, tem um outro tipo de polarização. Quer dizer, primeiro, nós falávamos que tinha um projeto de poder, mas tínhamos que comprovar isso. Hoje está comprovado, um dos procuradores reconheceu que votou e trabalhou para o atual presidente, que, evidentemente, foi eleito em função desse projeto de poder e dos excessos da Lava Jato. Então, eu penso... Só uma lembrança, Cacai. A matéria, o Leandro deve estar presente, a matéria do Intercept, em que Deltan Dallagnol discute abertamente a própria candidatura ao Senado e diz que o Ministério Público tem de ter um candidato por Estado. O Ministério Público é um partido político. Ele diz lá, Ministério Público, um candidato por Estado, né? Que é a matéria especialmente interessante, porque é aquela em que o Dallagnol manda recados para si mesmo, o que é notável, e mais, ao falar, ele se compara a Cristo, que é um jeito bastante modesto de se colocar no debate, né? Assim, só para complementar, eu acho que isso que você está falando veio exatamente comprovar que nós estamos, nesse momento, fazendo discussões interessantíssimas. Antes nós falávamos e diziam, não, mas vocês são advogados que têm interesse em ganhar a causa, nós temos clientes da Lava Jato. Quer dizer, eu não tinha nenhum interesse, por exemplo, de nenhum cliente na ADC 43, 44 e 54, nós discutimos a presunção de inocência. No entanto, esse era o mote de falar contra nós. Hoje, não. Hoje, quando a gente falava que tinha uma politização, hoje está comprovada a politização, eles, de certa forma, assumem. O Moro é candidato à presidência da República. Então, eu acho que essa criminalização da política, da advocacia que eles fizeram, hoje está bastante comprovado. E acho que o mais importante é que a gente continue fazendo o que nós estamos fazendo. A Prerrogativa tem um papel muito importante de discussão das questões mais institucionais. Esse livro, por exemplo, é um livro técnico, é um livro extremamente interessante, que nós temos a certeza que servirá não só para um julgamento específico, mas para discutirmos a necessidade de termos um juiz absolutamente parcial. Esse é o primeiro direito do cidadão.